Olá, queridos, que bom ter você mais uma vez conosco. Que a graça e a paz do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Estamos iniciando mais um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e eu quero convidar você, juntamente com a sua família, com a sua casa, para que possamos juntos estar adorando, bendizendo ao Senhor nosso Deus. Nós estamos falando aqui diretamente do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. E para nós é um motivo de muita alegria ter você aí, acompanhando conosco, adorando ao Senhor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo, onde que nós estamos vivendo, um tempo que ninguém esperava, mas louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos conectando com você, e você juntamente conosco, podendo estar adorando ao Senhor nosso Deus. E eu quero convidar você aí na sua casa, que você possa compartilhar essa mensagem, passar aí na sua rede social, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa palavra, e quem sabe Deus vai usar a sua vida para transformar a vida de um amigo, de um familiar, de um parente, de um vizinho. Faça a sua parte, anuncie a palavra do Senhor, compartilhe para que Deus possa alcançar o coração dos perdidos e também trazer uma mensagem de esperança àqueles que precisam. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos com os irmãos através da tecnologia, mas numa mesma fé, com a mesma esperança, de um mesmo propósito, de estar adorando e louvando ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós pedimos também ao Senhor que possa estar perdoando os nossos pecados nesse momento, que o Senhor possa derramar sobre nós o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia e a tua bênção sobre a nossa vida. Pai, nós também queremos rogar do Senhor que o Senhor possa falar conosco através da leitura bíblica, através dos cânticos que serão ministrados, através das orações, através da tua palavra que vai ser exposta lá daqui a pouco. Deus, fale conosco, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você aí na sua casa, que você possa estar abrindo a sua Bíblia, palavra do Senhor no Salmo 147, eu quero fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 11, para nós estarmos dando início a esse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Salmo de número 147, louvor ao Deus Todo-Poderoso. Diz assim, verso 1, louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. O salmista está nos conclamando a louvar ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao Senhor. Nós devemos cantar ao Senhor, porque o Senhor edifica Jerusalém, o Senhor congrega os dispersos.
contextualizando isso aqui que nós acabamos de ler, o Senhor é que edifica a sua vida, a minha vida, a nossa casa. O Senhor é aquele que sara os nossos corações, cuida das nossas feridas. O Senhor é aquele que dispensa um cuidado sobre nós. E isso é bom, cantar louvores ao Senhor, como diz o versículo de número 5, 11 melhor dizendo. O Senhor se agrada. Agrada-se o Senhor dos que temem, dos que esperam na sua misericórdia. Que você possa esperar no Senhor, que você possa temer ao Senhor, esperando nele, louvando e bendizendo ao Senhor, como diz o verso de número 1. Enquanto a equipe chega aqui para a gente estar cantando ao Senhor, diz o verso 1 novamente: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. Salmo 98, versículo de número 1. Amém. Convido você aí na sua casa para estar adorando, engrandecendo e bendizendo ao nome do nosso Senhor. A esse Deus que tem sido o nosso ajudador, o nosso consolo, Ele tem sido o nosso abrigo. E não existe outro igual a Ele. E por isso nós devemos louvá-lo, bendizer ao nome dEle e aclamar a Ele. Por isso nós estaremos cantando o cântico Aclame ao Senhor. Por teus grandes feitos e majestade, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, meu Jesus.
ao som de teu nome. Alegre de novo por teus grandes feitos, me majestade, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Em todos os momentos nós devemos estar adorando e celebrando ao nome do nosso Senhor. Celebrando a Ele com alegria, com júbilo, pelo que Ele tem feito e realizado por nós. E por isso, neste momento, nós estaremos celebrando ao Senhor com a canção Celebrai com Júbilo. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Na nossa última canção, nós estaremos reconhecendo, dizendo ao nosso Deus que nós sabemos que a presença dEle nos traz paz, nos traz conforto, e que a presença dEle traz alegria. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que você possa dizer isso aí na sua casa, reconhecer a presença do Senhor faz uma diferença em nosso viver. Então que nós possamos estar cantando agora a canção Tua Alegria é a Minha Força. Preocupar com a aflição, com as dores do meu coração. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha
acrescenta paz. Não há espaço para confusão. Vai então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, nós adoramos ao teu santo nome, bendizemos ao Senhor, porque, ó Deus, tu és maravilhoso para nós. Ó Deus, engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem sido nosso consolo, tem sido nosso abrigo, ó Pai, em meio ao caos, em meio à tribulação, ó Pai, que nós estamos passando. Ó Pai, engrandecemos ao Senhor, porque só tu és digno, ó Pai, de ser adorado, de ser exaltado. Pai querido, o Senhor esteja agora abençoando a vida do pastor que estará falando da tua palavra. Que ele seja um instrumento em tuas mãos para falar de ti. E aqueles, ó Pai, que estiverem ouvindo, ó Pai, vendo, ó Pai, este culto, possam, ó Pai, estar, ó Deus, cheios da tua presença, cheios da tua palavra. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Que bom cantar louvores ao Senhor nosso Deus, que bom poder estar exaltando, glorificando ao nosso Deus. Agora nós iremos meditar na palavra do Senhor, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 11. Nós vamos dar sequência à série que nós estamos meditando, né, dos encontros com Jesus. Encontrados por Jesus. E o capítulo 8, os primeiros versos aí, narra para nós o encontro de Jesus com a mulher que fora pega em adultério, né? Uma mulher que havia cometido um delito, havia cometido um pecado. E nós vamos olhar para esse texto e pensar no seguinte tema: encontrados por Jesus, recebemos uma nova oportunidade. E eu quero então convidar você que esteja aí agora acompanhando a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério.
E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ler a tua palavra. Estamos diante de um texto conhecido e precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra nesse momento. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Abençoe-nos, ó Deus, que ao olharmos para esse texto, o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração. E nós pedimos ao Senhor, fale conosco nessa hora, é a nossa oração, é o que pedimos, e pedimos em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Encontrados por Jesus, recebemos uma nova chance. Imagine a cena de um acidente. Você chega em um ambiente, em um local, e depara com um acidente de veículos, um acidente de automóvel. E você olha aquela cena, você olha aquela situação, e você pensa dentro de si: ninguém escapou. Você olha para os carros todos arrebentados, todos ali juntados às suas ferragens, e você diz assim: infelizmente, não sobrou ninguém, não sobrou nada. Mas você estar ali observando aquelas coisas e de repente você ouve alguém dizer o seguinte: houve um sobrevivente. Você fica sabendo que alguém sobreviveu. E aí você expressa essa frase, ou você ouve essa frase de alguém: Deus deu a essa pessoa uma segunda chance. Deus deu a essa pessoa uma nova oportunidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para os registros da palavra de Deus, nós vemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus dando chance aos seus filhos, aqueles que temem ao Senhor. No Antigo Testamento, para você ter uma ideia, mais precisamente no livro do profeta Samuel, no capítulo 11, somos informados a respeito de um homem, de um servo de Deus, que conhecia Deus, que amava Deus, que andava na presença de Deus, mas que um dia cometeu aos teus olhos, aos meus olhos, um pecado terrível. Eu estou me referindo ao rei Davi. Diz o texto que que o povo estava na guerra e Davi estava em casa no seu palácio. E ele lá no seu palácio, ele avista então uma mulher tomando banho na sua casa, e ele manda trazer aquela mulher, e ele coabita com aquela mulher, e aquela mulher fica grávida. E Davi, então, querendo resolver aquela situação, ele faz o seguinte:
ele manda chamar o marido daquela mulher que estava na guerra. No pensamento de Davi era o seguinte: eu vou mandar o marido dela vir, o marido dela vai vir, vai para a casa dela, vai coabitar com ela, e eu me vejo livre dessa situação. Eu não vou ter essa preocupação. Mas o marido chega, um homem temente a Deus, um homem compromissado com aquilo que ele estava fazendo. Então Davi manda esse homem para casa. Esse homem diz: meu rei, eu não posso ir para casa, os meus companheiros estão lá na guerra, na linha de frente, eu não posso fazer isso não é justo com os meus colegas, com os meus parceiros que estão lá na guerra. E aí a gente sabe que Davi então lavra a sentença de morte desse homem, mandando ele para o seu general, e a carta que ele leva ao general era que ele fosse colocado na linha de frente da batalha, no lugar onde teria certeza que ele iria morrer, e no pensamento de Davi então estaria tudo resolvido. Mas diz o texto que Deus, por amar a Davi, dá a ele uma nova chance. Faz com que o profeta Natã vá até a sua casa, e ali nós conhecemos a história. Natã conta uma história para ele, falando de um homem que conta na história de dois homens, um que tinha apenas uma ovelhinha e outro que tinha um rebanho. E esse que tinha um rebanho, um dia veio um amigo dele, e em vez dele matar uma de suas ovelhas, ele mata a ovelha daquele homem que só tinha apenas uma. E Davi então, no seu ato enfurecido, diz a Natã: esse homem tem que morrer, esse camarada tem que morrer. E Natã então surpreende a Davi dizendo: tu és esse homem, Davi. E Davi se arrepende, e Deus usa o rei Davi, de tal maneira que nós somos informados no livro dos Atos dos Apóstolos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus deu a ele uma nova chance. Depois dele ter arrependido, Deus dá a ele então uma nova chance. Ao olharmos para o Novo Testamento, nós temos também no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, um dos apóstolos chamado Pedro, e contextualizando a história que eu vou narrar para você agora, depois de ter uma conversa ali com seus discípulos, Pedro chega para Davi e diz: eu não vou te abandonar, eu estou contigo e não abro mão, eu estou contigo, Senhor. O João pode te abandonar, o Natanael pode te abandonar, Judas pode te abandonar, mas eu, Senhor, eu estou contigo, eu não abro mão. E logo em seguida, nós somos informados que Jesus é preso. E Pedro então começa a seguir a Jesus de longe. E quando ele é indagado, ali próximo àquela fogueira: você é um deles. Qual é a resposta? Não conheço esse homem. Olha, a tua roupa te condena, o teu vocabulário te condena. Não, você está enganado. Eu não conheço esse homem, nunca vi esse homem na minha vida. E aí, quando Jesus ressuscita, uma das mulheres está no túmulo, Jesus manda um recado para os discípulos. E o recado que vai aos discípulos é: vai, diz aos discípulos e a Pedro. Perceba que o Senhor Jesus agora então, ele manda um recado para os discípulos, mas ele manda um recado especial para Pedro, para que Pedro pudesse vir ter com ele também. Jesus concede a Pedro uma nova chance e fala: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Veja, querido, que eu pontuei 2 exemplos para você, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento, de 2 homens que amavam a Deus, de 2 homens que andavam com Deus, que tinham temor de Deus, mas em um determinado momento fizeram o que não era correto. E Deus não os jogou fora,
deu a eles uma nova oportunidade. Se assim eu posso colocar, ele deu uma segunda chance àqueles homens. Quando nós olhamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2, nós somos informados que Jesus, através de João, manda uma carta à igreja de Éfeso. O Apocalipse, no capítulo 2, vai trazer a história da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, meus irmãos, ela tinha passado por ela os melhores pastores. Timóteo tinha sido pastor naquela igreja. O apóstolo Paulo tinha sido pastor naquela igreja. O próprio apóstolo João foi pastor naquela igreja. Mas quando nós lemos o relato lá de Apocalipse capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 5, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Deus está dando uma nova oportunidade àquela igreja. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me assiste agora, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te falar em nome de Jesus. Se você está frio espiritualmente, se você está aí de corpo presente, mas o seu espírito, me permita dizer, a sua mente está longe, Deus está te dando uma nova chance, Deus está te dando uma nova oportunidade para que você possa regressar ao caminho, para que você possa voltar novamente. Deus está te dando uma nova chance para você retornar, regressar o caminho e andar com Ele. Porque o Deus da Bíblia é um Deus que nos dá uma nova oportunidade, nos dá uma nova chance. E sabe por que Ele nos dá uma nova oportunidade? Porque Ele nos ama. Deus nos ama. A Bíblia diz, porque Ele nos ama, que quando nós erramos, Ele vem e nos corrige, porque nós somos filhos dEle. Queridos, ao olharmos para esse texto nós podemos dividir bem facilmente. Nós temos aqui a história de uma pessoa que é acusada, a mulher. Nós temos aqui os acusadores, que é os fariseus, que é os escribas, e nós temos aqui um juiz, que é o Jesus, que eles estão esperando que dê o veredito. E aí quando nós olhamos para o verso 1 do capítulo 8, somos informados que Jesus voltou, ele foi para um monte. No verso 2, nós somos informados que ele volta de madrugada, bem cedo, ele volta para o templo, ele assenta ali juntamente com aquelas pessoas e passa a ensinar o evangelho do Senhor, que é evangelho, que é um poder transformador, que é um poder para transformar todo aquele que nele crê. O contexto aqui do capítulo 8 de João é um contexto onde narra para nós uma das 3 principais festas de Israel, a festa do tabernáculo, onde os moradores de todas as regiões, eles se voltavam para Jerusalém e ali ficavam cerca de 7 dias em suas tendas, prestando culto a Deus, dando as suas ofertas, as suas oferendas a Deus. E aí no final da festa, no 7º dia, o pessoal já estão desfazendo as barracas para retornar para suas casas. E o texto diz para nós que Jesus, então, ele foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada ele está retornando para o templo. E por que ele vai ao templo? Porque o templo, meu querido, era o lugar onde a multidão estava. O fluxo estava ali no templo. E diz o texto que ele passa, então, ele assenta e passa a ensinar o povo. Jesus acorda bem cedo para servir a Deus, para ensinar o povo. E quando ele está ali sentado, ensinando o povo, ele é surpreendido pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos escribas que ali estavam. Eles chegam e falam: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Bom, uma coisa que nos chama atenção.
Se ela é pega em flagrante adultério, cadê a outra parte? Cadê o homem? Ou será que tem jeito de cometer adultério sozinho, sem a outra parte? Não tem. O homem não aparece na história. E eu não sei se um homem estava aqui comungado com esse grupo para tentar pegar a Jesus. Não sei se esse homem era um líder importante. Não sei se esse homem, era o maior dizimista da igreja. Eu não sei se esse homem tinha um sobrenome importante. O texto não fala para nós. Só fala que é levado uma mulher nessa circunstância ao Senhor Jesus. E aí nós somos informados que essa mulher é levada, ela é arrastada, ela é jogada no meio daquela situação para que Jesus pudesse dar o veredito. E é interessante que quando olhamos para o verso 4, diz aí o verso de número 4, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Esses homens chamam Jesus de mestre, e nós sabemos que os fariseus, os escribas, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, não davam ouvidos aos seus ensinamentos, não honravam, mas aqui, em certo sentido, querem fazer bajulação, e chama Jesus de mestre, e coloca a situação. Veja mais uma vez, quando, não sei se você lembra, a palavra do Senhor em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, vai dizer para nós aí, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E aí, eles colocam essa situação diante de Jesus para testá-lo. E agora, o que ele vai fazer? Porque se ele fala que tem que matar essa mulher, ele está descumprindo a lei romana. Porque a lei romana fala que uma pessoa, para ser condenada, ela tem que estourar todos os limites possíveis de defesa. Ela tem que passar por todos os níveis ali dos tribunais. Lembra que foi justamente isso que aconteceu com Jesus? Ficou indo de um lado para o outro, para extinguir toda a possibilidade ali de justiça. Foi para Pilatos, volta para Pilatos, foi para Caifás, volta de Caifás, ficou naquela ida e vinda até esgotar todo o processo. Se Jesus falasse então para matar aquela mulher, eles levantariam o coro. Opa, vamos entregá-lo para os romanos. Ele está indo contra a lei romana, ele está descumprindo a lei romana, ele seria morto. Se Jesus falasse assim, não mata a mulher, ele iria perder aquele grupo que olhava para ele como Messias e diria, ele está descumprindo a lei. Ele perderia então a sua credibilidade. Mas aí acontece um fato inusitado. Enquanto os escribas e fariseus queriam uma resposta, e a resposta seria óbvia ali, o Senhor Jesus, em que ele faz? Ele abaixa a sua cabeça e começa a escrever alguma coisa no chão, na areia, como diz o versículo 6. Isto diziam eles tentando para terem o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. William Barclay, um comentarista, ele pontua que Jesus começa a escrever, e na ideia de William Barclay, Jesus começa a escrever os pecados que aqueles homens estavam cometendo em secreto. E a base dele para argumentar sobre isso, para defender essa ideia, é porque o vocábulo escrever que aparece aqui no texto transmite a ideia de estar escrevendo uma acusação sobre alguém. Então, meu querido, minha querida, por essa interpretação, Jesus está escrevendo. O vocábulo então transmite a ideia que ele está escrevendo uma acusação contra alguém. E ao fazer isto, diz o texto que o pessoal começou a ir embora,
O versículo 9 vai dizer para nós: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Olha para você ver, eles foram acusados pela própria consciência. O texto então está apresentando para nós que esta mulher, e a Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala quem era, de onde veio, para onde foi, mas diz para nós que ela pecou contra o seu marido, ela pecou contra a sua família, ela pecou contra a sociedade que ela vivia. Essa mulher poderia ter pensado o seguinte: eu estou aqui no meio dessa multidão, está rolando a festa do tabernáculo, eu vou cometer um pecado. Milhares e milhares de pessoas, ninguém aqui vai me encontrar. Mas ela esqueceu que o Deus da Bíblia contempla todas as coisas e o pecado é revelado. Os homens que levaram essa mulher para revelar o seu pecado, eles estavam, de alguma forma, pensando, eles não estavam, melhor dizendo, pensando no bem-estar daquela mulher. Eles queriam pegar Jesus para prendê-lo, para matá-lo. Essa mulher, meu querido, além de trair o seu marido, ela é humilhada publicamente. Diz o texto que ela foi arrastada, ela foi colocada lá no meio, onde Jesus estava. E queridos, é isso que o pecado faz. Um dia ou outro, ele vai te humilhar, ele vai humilhar a mim, ele vai humilhar a você. Aquele que anda na prática do pecado, achando que está obtendo vantagem e nunca vai ser descoberto, tome cuidado, porque uma hora ou outra, porque qualquer hora, esse pecado pode ser revelado e você vai ser humilhado. A palavra do Senhor diz para nós que todas as coisas há de ser revelado, quer coisas boas ou quer coisas más. Querido, tome cuidado. Você que está cometendo algum pecado, achando que está escondendo do pastor, achando que está escondendo da liderança da sua igreja, você que está fazendo alguma coisa errada, pensando que o seu marido não vai descobrir, pensando que a sua esposa não vai descobrir, filhos que estão fazendo coisas erradas, pensando que o pai não vai descobrir, cuidado, uma hora isso vem à tona. Ela havia cometido um pecado de morte, como eu disse, um pecado que era passivo de morte. Mas essa mulher, ela recebe uma segunda chance, ela recebe uma nova oportunidade, porque ela é levada diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Essa mulher tem uma nova oportunidade. Aqueles homens queriam que ela fosse morta, porque a lei dizia que ela tinha que ser morta. Mas ela é levada diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Querido, eu não sei como está a sua vida, eu não sei em que pecado você está envolvido, eu não sei quem é que tem sido os seus acusadores, eu não sei quem tem levantado contra você, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor Jesus está diante de você nessa hora, nesse momento, aí na sua casa, te dando uma nova oportunidade. Deus está te dando essa nova chance. Deus está, meu irmão, colocando diante de nós a oportunidade de abandonarmos a nossa vida pecaminosa, de abandonarmos os nossos erros e voltarmos para os caminhos do Senhor. E é justamente isso que acontece na vida dessa mulher. Aquela mulher é levada a Jesus, ela é absorvida. E Deus então, e daí uma lição e dá uma lição naqueles homens, para aquela mulher, e uma lição para nós hoje. E a primeira lição que eu quero trazer para você e para mim, meu irmão, está aí no verso 7. Somente aquele que está livre de pecado
tem o direito de exercer o juízo. Somente aquele que está livre do pecado tem o direito de exercer juízo. O versículo 7 vai dizer: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aqueles dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Nós aprendemos com esse verso o seguinte: Jesus nos ensina que somente aquele que está livre do pecado, livre de pecado, tem o direito de exercer o juízo. Tem direito de exercer o juízo. E aí agora esbarramos numa situação. Como vamos fazer então para lidar com alguém que peca? Já que nós também somos pecadores, como nós podemos resolver essa questão? Porque o único que não teve pecado enquanto esteve aqui nessa terra foi Jesus. Não tem outro. Só o Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, viveu aqui nessa terra sem pecar. O problema está quando nós estamos vendo o cisco no olho do irmão e não estamos vendo a trave no nosso olho. O problema está, meu querido irmão, quando nós nos assentamos na cadeira de juiz e queremos julgar os outros, achando que o pecado do outro é pior do que o nosso, achando que o pecado que nós cometemos não é um pecado passivo de disciplina. Mas o Deus da Bíblia, que sonda mentes e corações, que conhece os corações, Ele então implanta a igreja, e principalmente nós aqui no nosso sistema presbiteriano, a igreja ela tem os seus presbíteros, juntamente com o seu pastor, que tem a responsabilidade de cuidar da igreja, de zelar pelos membros da igreja, de orientar as ovelhas. Se os presbíteros e o pastor estiverem cuidando do rebanho como deve cuidar, eles poderão disciplinar, admoestar, corrigir o irmão, a irmã que esteja em falta. Mas se nós não estamos, se estamos em falta, nós temos que ter a hombridade de falar: eu estou em falta, eu também preciso ser disciplinado, me corrijam por favor. Porque eu não posso aplicar uma pena A ou a B, a fulano ou a ciclano, em entretenimento de B. Jesus é aquele que não teve pecado, mas Ele deixou a sua igreja, e nós, quanto igreja, precisamos exercer a disciplina, visando o bem faltoso e a edificação da igreja, meu querido. Nós precisamos. E eu vou trazer aqui a citação de um presbítero muito amigo nosso, que disse certa vez, numa reunião de conselho, que nós estávamos para disciplinar alguém, ele disse o seguinte: esta reunião é uma reunião que eu não gostaria de estar. Sabe por quê? Não é com alegria que nós disciplinamos alguém. Pais, não é com alegria que vocês disciplinam os seus filhos quando eles fazem alguma coisa inadequada. Muitas vezes nós tentamos todas as tentativas, nós conversamos, nós orientamos, nós falamos, mas chega uma hora que, se não tomaram atitude os nossos filhos, nós precisamos aplicar a disciplina. E não é com o nosso coração alegre que fazemos isso. Não é com o coração saltando foguetes dentro de nós que nós colocamos os nossos filhos em disciplina. Não é assim. Querido, da mesma forma, não é também. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar vigiando. Nós precisamos estar atentos. A própria palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, tome cuidado para não cair.
Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar apostos, que o diabo, como diz o texto sagrado, é como um leão que ruge, tentando achar alguém para tragar. Meu irmão, cuidado, vigie, preste atenção nas coisas que você está envolvido. A Bíblia nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal, da aparência do pecado. Se você sabe que vai dar errado, caia fora, foge. Não espera cair nessa situação. Cuidado, cuidado, cuidado e cuidado. Muitas vezes somos intolerantes com os outros e complacentes com nós mesmos. O pecado do outro sempre é pior do que o meu. O filho do irmão corre na igreja, passa debaixo do banco, pula para lá, pula para cá, e a gente fala: ô menino custoso, ô menino bagunceiro, ô menino pirracento, esse filho de Beltrano. Aí o nosso filho faz a mesma coisa. E aí nós falamos: meu menino tem um temperamento forte. O do outro é custoso, é pirracento, é bagunceiro, é outras coisas mais. Mas o meu, não. O meu tem temperamento forte. Somos muitas vezes, meus irmãos, intolerantes com os outros e complacentes com nós mesmos. Jesus está nos ensinando: somente aquele que está livre do pecado pode julgar alguém. E no contexto ali, olha, eu não posso julgar essa mulher pelo pecado do adultério, se eu estou em adultério. Eu tenho que consertar a minha vida também. Eu não posso julgar o meu irmão que está cometendo tal pecado, que se eu cometo tal pecado, eu tenho que consertar a minha vida também. É isso que nós temos que entender. Quantas vezes nós estamos na igreja e vemos as pessoas falarem mal umas das outras. Quantas vezes nós temos: fulano é assim, fulano é assim, fulano faz isso, fulano faz aquilo. E muitas vezes nós escondemos as 7 chaves, temos um segredo que ninguém sabe. Mas cuidado, meu irmão, uma hora isso pode vir à tona, e isso pode te passar uma vergonha, e você possa se achar constrangido. Cuidado. O texto mostra para mim que, apesar dessa mulher estar cometido um pecado passivo de morte, apesar de estar todos ali julgando, condenando aquela mulher, há uma esperança. O Senhor Jesus ela está diante do Senhor Jesus, e estando diante do Senhor Jesus, ela recebe o perdão verdadeiro que somente Jesus pode nos dar. Como eu disse anteriormente, cuidado. Às vezes você está julgando as pessoas que estão ao seu redor e você está esquecendo da sua vida. Às vezes você tem um livro de condenação. Às vezes você está doidinho para passar esse tempo de pandemia, para sentar com o pastor e dizer: pastor, fulano fez isso, fez aquilo outro, fez isso, fez tá. Cuidado. Olhe para a sua vida. Conserte a sua vida. Veja aonde você está errando e volte para a presença do Senhor. Quando somos encontrados por Jesus, nós recebemos uma nova oportunidade. A segunda lição que eu quero trazer para mim e para você: somente Jesus pode restaurar verdadeiramente a nossa vida. O versículo 10, o versículo de número 11 vai dizer o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Interessante, meu querido, minha querida, que quando olhamos aí para o verso 10,
nós vemos que Jesus, ele não esmaga aquela mulher, ele não humilha aquela mulher, em outras palavras, ele não quebra aquela mulher. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada, mas Jesus demonstra para com aquela mulher, ele olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Jesus está nos dando a oportunidade de voltarmos para Ele, de restaurar a nossa vida, de podermos andar nos bons caminhos dEle. Perceba que Jesus olha para aquela mulher e não diminui a gravidade do seu pecado. Ele mostra para ela, o seu pecado é isso, era passivo de morte. Ele não disse que ela era inocente. Ele não diz assim, como essa expressão que nós temos aí, você é fruto da sociedade. Fulano está cometendo esse pecado, está fazendo essas coisas erradas, é porque o sistema colocou nele. Não! Jesus não fala isso para aquela mulher. Ele não disse que o pecado dela não tinha importância. Ele não mandou aquela mulher embora como nada tivesse acontecido. Ela é confrontada dos seus pecados. Ela é colocada, falada para ela da gravidade do problema. Se você observou o texto, ele faz uma pergunta: onde está o pessoal? Não tem ninguém que te condenou? Eu também não te condeno. Mas ele dá uma palavra para aquela mulher: vai, tira esse peso da tua alma, tira esse peso do seu coração, porque eu te perdoei, eu não te condeno. Vai, tira esse peso. Ele a encoraja a voltar para a sua casa, para acertar os ponteiros, para acertar a sua vida com as pessoas que ela tinha cometido aquele pecado. E é interessante que ele diz: mas não volte a pecar. Vai e não volte a pecar. É isso que o verso 11 responde para nós, nos apresenta aí no finalzinho do verso 11: vai e não peques mais. Jesus sabia da gravidade, Jesus sabia do pecado, ele fez questão de mostrar para ela que o pecado dela era passivo de morte. Meu irmão, e pecado é passivo de morte. Ele nos separa de Deus, ele faz separação entre nós e nosso Deus. Quando estamos em pecado, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós somos transformados do mundo da morte para a vida. Somos transportados do mundo das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Nós recebemos a vida eterna. Não volte a cometer esse pecado de novo. Querido, eu não sei que pecado é que você está envolvido, mas faça um propósito, mude de vida. Tenha uma vida diferente a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse exato momento. O Senhor Jesus está lhe dando a absolvição. Estou dando a você uma nova chance, uma nova oportunidade. Agarre essa chance, agarre essa oportunidade, agarre essa nova oportunidade e caminhe diferente. Meus irmãos, um dia também Deus olhou do céu para a sua vida e para a minha vida. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, e Deus olha do céu para a terra e decide salvar você e a mim. Jesus pagou a nossa dívida, e Ele não acusa mais. A Bíblia diz que que quem nos acusa diante de Deus é o inimigo das nossas almas, é o diabo que fica tentando você e a mim para que venhamos a errar. E quando nós erramos, ele fica rindo da nossa cara, nós ficamos com vergonha, a família chora, a igreja fica triste, e o diabo fica feliz, fica alegre, porque puxou o nosso tapete, porque nos passou uma rasteira. E nós cedemos, e aí a postura correta, após nós aproximarmos de Jesus, e Jesus então nos dar uma nova chance de recomeçarmos. O erro, meus irmãos,
e pedimos que Jesus tire aquele peso do nosso coração. Quantas pessoas que erram no passado, mas ainda carregam dentro de si um peso. Quantas pessoas que sofrem determinadas situações lá atrás, que foram injustiçadas, humilhadas. Está aí com o coração apertado, está amargurado o seu coração, não tem mais alegria, não tem mais sabor na vida espiritual. Estão presas aqueles que feriram lá no passado. E eu quero te convidar nesta oportunidade, nesse momento, assim como Jesus falou que era mulher, vai-te em paz, jogue isso fora, esqueça isso, Jesus te perdoou. Queridos, esquecer o mal que alguém nos fez não é fácil. Esquecer as cicatrizes, as traições, esquecer as palavras mal empregadas que nos feriram nosso coração, não é fácil. Mas em Cristo temos condição de lembrarmos do fato, mas não com ódio, não com raiva, não com vontade de pegar no pescoço de quem nos prejudicou e torcer esse pescoço. A gente pode até lembrar, mas sem raiva, sem ira, sem o desejo de pagar o mal com o mal, até porque a Bíblia nos recomenda apagarmos o mal que alguém nos fez com o bem. Aquela mulher feriu a sua família, mas o Senhor Jesus lhe deu uma nova oportunidade. E eu, meu irmão, não sei, minha irmã, meu irmão, como está o seu coração neste momento. Eu não sei se alguém te feriu, eu não sei se você está ferindo alguém, mas eu quero convidar você, nessa oportunidade, a você a colocar aquilo que inquieta o seu coração por algo que você ainda não fez, ainda não foi confessado. Que você possa confessar diante de Jesus nesse momento e pedir Jesus, me perdoa, me ajude, Senhor, a não cometer mais esse erro. O apóstolo, ou melhor dizendo, o livro de Provérbios, no capítulo 28, o verso 13, diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quando realmente nós estamos arrependidos, nós vamos ter uma repulsa para aquele tipo de pecado aí que a gente estava fazendo. E nós vamos tentar de tudo para não cometer aquele tipo de pecado, porque nós confessamos a Deus e Ele nos perdoou. Jesus nos faz um convite maravilhoso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, então, faz uma proposta para mim e para você. Olha, você que está cansado de levar essa vida de aparência, você que está cansado de levar essa vida que está prejudicando A, B, C, você que está cansado de levar uma vida sofrendo com questões do passado, o convite de Jesus para você é: venha a mim, se apresente, eu vou fazer uma troca com você, o meu fardo é leve, é suave. E aí Jesus vai trocar, porque Ele pagou a nossa dívida, como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o diabo aparecer e vier jogar na sua cara, na minha face, porque lá no passado, antigamente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você e eu podemos falar: Jesus me perdoou, o sangue de Cristo me lavou, me purificou, eu não devo mais isto. Razão pela qual, meu querido, eu e você podemos andar com a cabeça erguida e continuar essa caminhada, continuando, olhando para Jesus e amando esse Jesus, porque Ele nos perdoou. E se Ele nos perdoou, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus pagou a sua dívida, meu irmão, pagou a minha dívida.
e Ele não pagou com ouro nem com prata, mas foi com seu precioso sangue, sendo derramado ali naquela cruz do Calvário. Olhe como Jesus nos ama, olhe como Jesus demonstrou amor com aquela mulher, que deveria ser morta por causa do seu pecado, mas Ele perdoou. Quando nós olhamos para a tradição rabínica, os rabinos, eles colocavam no mesmo pé de igualdade o pecado da idolatria, de assassinato, de adultério. Na cabeça deles, eram os 3 piores pecados. Mas para Deus, quem matou 1 ou matou 1 milhão é assassino. E se não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno. Para Deus, aquele que conta uma mentira, 1000 mentiras, se não se arrepender, vai para o inferno. Para Deus, aquele que adulterou uma vez ou adulterou 500 vezes, se não se arrepender e pedir perdão, vai para o inferno. E louvado seja Deus, que Deus é amor. Porque se não fosse amor de Deus dispensado a você e a mim, nós também iríamos engrossar a fila daqueles que estão indo para o inferno. Porque você sabe, a Bíblia diz que nós pecamos até por pensamento. O Evangelho de Mateus vai dizer: aquele que olhar para uma mulher com o coração impuro, com a mente impura, com os olhos impuros, já pecou, já adulterou, já foi jogado fora. E adultério é pecado, não vai para o céu. Olha que perigo. Mas Jesus olha para nós e nos perdoa. Jesus olha lá do céu para a terra e vê o seu sangue, o sangue de Cristo nos purificando, nos fazendo um povo santo. O povo que ainda não chegou no céu, um povo que ainda não desfruta da glorificação, um povo que luta diariamente contra o pecado, que tenazmente nos assedia. Queridos, encontrados por Jesus, nós recebemos uma nova oportunidade. Essa mulher, ela recebeu uma nova oportunidade de transformar a sua vida, de transformar as suas ações, de ter um novo testemunho. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você está fazendo, mas hoje o Senhor Jesus quer ter um encontro comigo e com você. E não perca essa oportunidade que Jesus está te dando de transformar a sua vida, de transformar a sua história, uma história de pecador que caminha a passos largos para o inferno, mas uma história de pecador, mas agora com seus pecados perdoados, com a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Dito isso, eu quero concluir trazendo 3 aplicações para nós. Primeira aplicação: quando você errar, e é possível que você erre, a proposta é: volte para Jesus arrependido. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai representa Deus. O filho pródigo representa você que está aí na sua casa. Representa a mim que está aqui. O filho pródigo representa aqueles que afastam de Deus para se lambuzarem nas coisas do mundo. E aí, aqueles que são filhos voltam para a casa do pai. Deus não os deixa lá, mas eles voltam arrependidos. E eu quero fazer esse convite para você que está aí nessa noite. Você que tem feito alguma coisa que tem desagradado a Deus, tenha coragem, volte, confesse, peça perdão ao Senhor. Não jogue fora a oportunidade que o Senhor está te dando. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Como diz a canção que nós cantamos do nosso inário, amanhã pode ser muito tarde. Como está a sua vida?
Você pode estar na igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. E você precisa ter um novo encontro com o Senhor. Aproveite essa oportunidade que Ele está te dando. Segunda aplicação que eu quero trazer para você: ao desfrutar do perdão de Jesus, perceba que Ele está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade por amar você. Ele está dando uma nova chance, uma nova oportunidade para você ser um pai melhor, uma mulher, uma mãe melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um chefe melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um servo melhor, um crente melhor. Deus está nos dando essa oportunidade de sermos alguém melhor. Perceba isso. Se Deus não te consumiu quando você errou, não me consumiu quando eu errei, Ele me perdoou, Ele está me dando uma nova oportunidade. E eu preciso abraçar essa oportunidade e caminhar diferente. Terceira e última aplicação, meu irmão, que eu quero deixar para você e para mim: aproveite o perdão recebido de Jesus e seja uma bênção para o seu semelhante. Aproveite o perdão que Jesus te concedeu e seja uma bênção para o seu próximo. A começar, meu irmão, aí na sua casa. Porque se você desejar ser uma bênção lá no seu local de trabalho, primeiro você tem que ser uma bênção dentro de sua casa. Com a sua distinta esposa, com seu esposo, para com seus filhos, para com seus pais. Queridos, tem muita gente que aqui na igreja é uma bênção. Trabalha, carrega o piano nas costas, mas em casa é uma lástima. Não tem testemunho daquilo que vive. Querido, antes de você ser uma bênção aqui na igreja, eu quero que você seja uma bênção aí na sua casa, com seus familiares, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Nós precisamos fazer isso. E assim também tem que ser na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que foram perdoados por Jesus. Eu recebi o perdão do Senhor para ser uma bênção para aqueles que estão ao meu redor. Querido, que o bom Deus possa te abençoar nesse momento. Abençoar a sua vida e a minha também. E assim como Jesus perdoou aquela mulher, tenha um coração grato, porque Ele tem perdoado você também. Se você foi encontrado por Jesus, caminhe diferente, porque Ele te deu uma oportunidade. Você era para estar morto, mas Ele te deu a vida e a vida eterna. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue-a. Não deixe para amanhã. Não deixe para a semana que vem. Não deixe passar a pandemia para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue a Ele e tenha uma nova oportunidade na sua vida. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os olhos para podermos orar, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Estamos terminando esse momento, mas antes nós queremos orar. Como nós ouvimos, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu quero dizer a você, nós estamos diante de um Deus que pode perdoar os nossos pecados. Estamos diante de um Deus que pode transformar a nossa vida, que nos convida a seguir em frente, porque Ele já pagou o preço ali naquela cruz do Calvário. Às vezes você está aí como aquela mulher que se sentiu humilhada, que se sentiu, ó Deus, o peso do seu pecado, e o pecado ele nos faz, ele gera a morte sobre a nossa vida. Mas o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador, Ele traz vida para nós. Ele perdoa os nossos pecados. E é isso que eu
gostaria que você fizesse nessa hora. Levasse o seu pensamento aí na sua casa, aonde você está, e você possa então, voltar-se para Jesus arrependido. Não sei, abandone essas coisas que você tem feito. Tenha coragem de pedir perdão ao Senhor. Venha desfrutar, do abrigo, do consolo que o Senhor tem para você. O Senhor está te dando uma nova chance. O Senhor está te dando a chance de escrever uma nova história na sua vida. Uma história agora não mais de acusação, mas uma história de perdão, uma história de graça, uma história que vai te conduzir para as mansões celestiais. Aproveite o perdão que Deus tem te dado e seja uma bênção para o seu semelhante, uma bênção na sua casa, a sua esposa, com a sua esposa, com o seu esposo. Seja uma bênção aqui na igreja, ou aí a igreja que você serve. Que você possa estar fechando seus olhos agora e colocando a sua vida diante do Senhor. Deus bendito, obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou e nos deu uma nova oportunidade. Muito obrigado porque o nosso nome hoje se encontra no livro da vida e nós vamos viver com o Senhor aí no céu. Mas enquanto aí não chegarmos, ó Pai, segure as nossas mãos, Senhor, para que não venhamos ceder os convites do mundo e nós afastarmos do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a andarmos na Tua dependência e fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Pedimos ao Senhor nessa hora, ó Pai, que visita cada lar, que visita cada irmão que estará aí na sua casa fazendo essa oração, pedindo perdão, ó Pai, dos seus pecados, que está assumindo um propósito, um compromisso, de a partir de agora, agarrar com toda a força essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de endireitar a nossa vida, de regressar o caminho, de voltar, ó Deus, para os Teus braços. Que o Senhor os ajude a seguir em frente, mesmo mediante as tempestades da vida, mas que eles possam entender que o Senhor está com eles, conduzindo, livrando, libertando, caminhando com eles, ó Pai, até a eternidade. Ó Deus, aqueles que já estão nesse caminho, que o Senhor possa estar fortalecendo, como a canção que nós cantamos: o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, porque estamos caminhando, marchando para o bom país. Mas às vezes acontecem algumas coisas que nos desanimam, mas que o Senhor possa estar restaurando essa esperança na nossa vida, nessa oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe cada família representada, que o Senhor nos perdoe por aquilo que realizamos dentro do lar, que trouxe dor e tristeza aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges. Ó Deus, dá-nos condições de sermos uma bênção para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso semelhante, para todos aqueles que estão ao nosso lado. Ó Deus, e agora também eu quero colocar um pedido especial. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Estamos enfrentando uma pandemia. Ó Deus, infelizmente muitas pessoas queridas nossas têm partido. Ó Deus, muitas famílias têm chorado a perca do ente querido. Muitas famílias estão, ó Deus, com algum ente querido enfermo. Que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor use de graça, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde, que o Senhor esteja confortando o coração daqueles que perderam alguém pela Covid-19. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, afaste da terra, do globo terrestre, ó Deus, esse vírus. Ó Deus, que nós possamos confiar no Senhor. Ó Deus, aqueles que estão com dificuldades, ó Pai, de arrumar um emprego, abre as portas do emprego. Aqueles, ó Pai, que estão desempregados, abre a porta. Aqueles que estão com causa na justiça, ó Deus, que o Senhor seja o juiz, que o Senhor julgue a causa destes irmãos, dessas pessoas. Aqueles que estão enfermos aí de qualquer outra enfermidade, que o anjo do Senhor
possa estar tocando nessa enfermidade, trazendo alívio, trazendo refrigério a estes corações. Ó Pai, essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, se você puder, estenda uma das suas mãos, que nós queremos impetrar a bênção nessa hora. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, repouse sobre o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento e rogamos que o Senhor, Deus, Pai da eternidade, possa estar te abençoando nessa noite. Que você tenha uma noite de paz, que você tenha uma semana de paz, cheio de bênçãos, cheia de vitórias, oriundas do trono da graça do Senhor. Que você nessa semana possa ter a oportunidade de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor e desfrutar do perdão que somente o Senhor pode te dar. Fique na paz, é o nosso desejo. Nós queremos isso para você nessa semana, na sua família, para a para a sua casa, para os seus. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.